Salmo 72. Do versículo 1 ao versículo 4, assim diz a palavra de Deus. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Vamos orar a Deus. Pai, pedimos iluminação do Senhor sobre nós. Não nos interessa, ó Pai, um conhecimento que não venha da Tua palavra, que não venha, Senhor Deus, de Ti. Como disse o cântico que cantamos, o saber está contigo. O Senhor é que é o dono de toda sabedoria e todo conhecimento. Portanto, derrama sobre o Teu povo. Abençoa-nos essa noite e fala aos nossos corações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado, quem é o rei do Brasil? Essa parece uma pergunta fora de contexto, já que nós estamos no século 21 e que no ano passado participamos de uma eleição que escolheu um representante nosso para os próximos 5 anos, não é isso? 4 anos, porque agora tem reeleição, então são 4 anos. Bom, mas talvez você não saiba todo o histórico que nós temos para chegarmos até isso que estamos hoje. E que em cada país em que a democracia foi sendo estabelecida como uma forma moderna de governo, que isso aconteceu aconteceu de versões variadas. Então, o que nós temos no tempo bíblico são reis. E um deles é Salomão, que é o autor desse salmo, e que foi também assunto da nossa aula. Aliás, foi por causa dessa aula que a gente está pensando aqui no Salmo de Salomão. Você tem um outro salmo dele, que é o 127, ou 128, é Salmo de Salomão. E tem aí o 72. Então, nós vamos aproximar do pensamento de Salomão e conhecer um pouco, porque você conhece um pouco da alma do artista quando você lê a poesia dele, o que havia no coração. Então, para que a gente tenha a ideia, no tempo bíblico eram reis. E até o próprio Messias é às vezes chamado de rei. Deus é chamado de rei, mas são sempre figuras antropomórficas. O que isso significa? Que tem formas humanas. Porque rei é humano. Então, quando nós chamamos Deus de rei, nós estamos atribuindo, tirando da mão de homens, atributos e estabelecendo a esse Deus o controle. É isso que é importante entendermos. De onde surgiu a ideia de rei? Surgiu do patriarcado antigo, em que os líderes das tribos permaneciam na liderança, havia uma linhagem para ser seguida, pessoas herdavam dos seus pais o direito de governar aquela tribo. Porém, acontecia o seguinte, que no sistema do patriarcado, as famílias se multiplicaram e cresceram. Então, havia uma família que se julgava e se ensinava, e os sacerdotes ensinavam isso, que aquele era o escolhido de Deus para a condução do povo. Isso não era só em Israel, era em todas as nações, inclusive no Egito. A ideia de que aquele homem e aquela família tinham o direito de governar sobre o povo. Isso durou durante grande parte da humanidade, da história da humanidade, com algumas variações, algumas tentativas de mudança. Porém, nós chegamos ao século XIX já com uma ideia de que o homem é igual. E isso não nasceu na cabeça de algum filósofo, um pensador. Muitos disseram isso, mas influenciados pelos padrões cristãos. O cristianismo foi o primeiro que disse que os homens eram iguais. E o tal dos direitos humanos nasce no dia em que Deus dá a tábua da lei para Moisés
E Moisés é obrigado a obedecer à lei. Não é pelo fato de Moisés ser o legislador que ele está isento. Não, ele tem que cumprir, ele é um homem como os outros qualquer. Então essa ideia de direitos iguais nasce, na realidade, 1500 a.C. Se a gente pode voltar mais atrás, nós vamos ainda perceber que dentro do povo de Deus isso sempre houve. Mas então Israel não tinha rei, porque o rei era o Senhor. Israel tinha juízes. O juiz era Moisés. Moisés morreu, Josué o substituiu. Josué conduz o povo pelo tempo que ele tem de vida. Ele morre. Nós entramos no período de juízes. E do período de juízes, Deus levanta um juiz chamado Eli, que consegue um trabalho excepcional, unificar o reino. E na época de Eli, um sacerdote, um homem que foi adotado pelo sacerdote Eli, é colocado como chefe do povo chamado Samuel. E Samuel sim consegue a unificação do reino e uma prosperidade, uma organização e uma obediência extraordinária. Então Samuel, como juiz, governava bem o povo. E aconteceu que o povo queria, como os povos vizinhos todos tinham rei, pediram um rei também. E aí então Samuel foi se queixar com Deus, dizendo: parece que o povo não me quer mais governando, eles estão querendo um outro rei, querendo um rei sobre eles. E Deus dá uma resposta curiosa, que é muito importante para nós entendermos esse texto hoje. Deus diz: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Ou seja, havia um rei em Israel, e o privilégio era esse, que esse rei era o próprio Deus. Deus governava o seu povo, e o povo preferiu um rei humano. E foi uma tristeza para Israel. A primeira dinastia acaba nela mesmo, que é a dinastia de um benjamita chamado Saul. Então quebra-se ali, porque Davi, que é descendente de Judá, sobe ao trono logo depois dele. Deus coloca Davi, e Davi já tem Salomão, que é o segundo rei. E aí o terceiro rei dessa dinastia, e quarto rei da história de Israel, Roboão, foi um insensato. E por causa da sua insensatez, da sua vaidade, porque é isso mesmo, irmãos, a gente não gosta de admitir isso, mas a vaidade faz a gente ficar burro. A gente começa a acreditar, alguém fala assim: puxa, como você é bonito, e você acredita. Como você canta bem, e aí você fica se expondo ao ridículo, desafinando, e todo mundo fazendo de conta que gosta. A vaidade faz a gente ficar burro, a gente perde o senso, perde a sensibilidade e perde a sensatez. E aí, como Saul perdeu o seu reino por vaidade, também nós vemos em seguida, Jeroboão tem um reino dividido logo depois dele. Desculpa, Roboão. Roboão é filho de Salomão, neto de Davi, e o reino já está dividido. Bom, mas para a gente não seguir tanto, nosso assunto hoje aqui não é a história do reino, essa ideia de monarquia veio acompanhando. E aí, no século XX, especialmente no século XX, entra em cena aquela tese de que os homens são iguais. Como eu disse, nasceu do cristianismo. E muita gente não sabe de onde que vem. Então, é muito simples. Ainda que o Brasil, no final do século XIX, tenha feito a sua independência, a maior parte dos países derrubaram a monarquia depois, seguindo, claro, a Revolução Francesa, que é de 1700. Mas Portugal, por exemplo, a República em Portugal foi instaurada, derrubaram a monarquia lá, em 1910. Então o século XX é que observou isso. Os russos, né, começaram as revoluções em 1917. E quando é 19, a monarquia caiu e foram assassinados o rei Nicolau II, se não me engano era ele que estava governando, e a sua família inteira foi dizimada na Revolução Russa. Então o que a gente tem nessas histórias que vem é que os reis eram derrubados, e graças a Deus o brasileiro sempre tem um jeito diferente, tem um estilo do jeitinho, né? Dom Pedro II não foi morto. Pelo contrário, juntaram os tesouros, uma verdadeira fortuna, e deram para ele, dizendo para ele que era a pensão dele para viver em Portugal
ou na França, onde ele quisesse viver. E Dom Pedro II era um homem muito honesto e falou: quem deu direito a esses homens de mexerem no tesouro do povo? Esse dinheiro é do povo, eu não vou levar. Dom Pedro II foi um dos homens mais dignos, um dos melhores cidadãos brasileiros, se a gente pode chamar. Era o nosso monarca. E o imperador Dom Pedro II, então, é retirado do reino. Não tenho tempo para contar aqui, mas chega a parecer até uma piada se eu contar para você como que foi a proclamação da República do Brasil. Parece uma brincadeira de criança. Mas ela se estabeleceu e nós não matamos o nosso soberano. Na Rússia, eles mataram o rei e toda a família dele. Bom, mas para a gente encurtar e sabermos da história, em alguns países do mundo, a queda da monarquia foi sucedida pela ditadura de um homem. Então você vê que na história surgem alguns ditadores, como você tinha o franquíssimo Franco na Espanha, você tem Benito Mussolini na Itália. Você vai tendo ditadores, por quê? Para controlar o povo era preciso uma mão forte. No Brasil se deu ao contrário. Essa ditadura sempre tentou entrar no Brasil através do voto, das eleições. Então no Brasil isso não teve muita sequência. O fato é que no país nosso hoje, quem é o rei? Existe um rei. O rei agora é o povo. Há um rei que todos têm que obedecer, que é a Constituição. A nossa última foi votada em 1988, prefaciada e assinada pelo ilustre Ulisses Guimarães. Então você tem uma Constituição que deve ser obedecida, mas ela foi promulgada, ela foi votada, ela foi elaborada por representantes do povo, porque a democracia basicamente é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Essa é a definição clássica de democracia. Né? Já vinha da Grécia Antiga e Abraham Lincoln deu uma complementada. Abraham Lincoln deu uma melhorada nessa definição. É o governo do povo, pelo povo, ou seja, através do povo e para o povo. Essa é a ideia de democracia. Então, o rei do Brasil é você. E daí se explica que se você tiver um carro na sua casa, o governo não pode vir confiscar, a menos que ele tenha uma boa razão e tenha uma autorização judicial. Um juiz vai ter que dar permissão. O nosso presidente Jair Bolsonaro, você pode convidá-lo para um cafezinho, aí ele entra na sua casa, porque do contrário ele não pode entrar na sua casa. É invasão de domicílio. Ele só pode entrar se ele tiver uma ordem judicial. E não é nem ele. Possivelmente é um representante da justiça que vai entrar. Portanto, sua casa é seu reino. E daí toda essa discussão que tiraram as armas dos brasileiros e agora querem de novo para que o homem possa proteger seu patrimônio. Mas a grande verdade é que temos um rei, e o rei é o povo. Mas sabe o que a gente observa no passar da história? O homem sempre precisou de um rei, de um bom rei, e nunca teve. Todas essas tentativas que você vem lá do começo, de um rei humano, de uma família supostamente nobre, de sangue azul, depois você entra na fase em que isso é desmistificado e pessoas assumem o governo, e alguns deles com governos totalitários, supostamente para ajudar o pobre, mas causando grande catástrofe na vida do povo. Tente saber o que Stalin fez com a Ucrânia. Vai pesquisa e você vai ver que os homens foram maus. Então, um homem governando sobre nós é ruim. E aí nós assumimos o governo. É isso que acontece conosco. E não pensem que isso nasceu de alguma fórmula extraordinária de um homem que raciocinou e disse: é assim que nós devemos ser. Não foi. Foi quase que acidental. O que aconteceu foi que os americanos não queriam mais ficar debaixo do governo inglês. Então, eles se libertam dos ingleses e aí eles comemoram a sua independência no 4 de julho, se tornaram independentes. E uma pergunta que corria entre os americanos é: quem será o nosso rei?
E a resposta, especialmente dos batistas, presbiterianos e metodistas americanos, foi: nós não precisamos de um rei, o nosso rei é Jesus. Então os americanos viviam uma vida, buscavam uma vida que valorizava o trabalho, a honestidade, a palavra, a verdade sendo dita. Era assim que os americanos viviam. E eles viviam tão bem que os franceses observaram a vida do protestante americano e disseram: nós também não precisamos de rei. Se os Estados Unidos está indo muito bem sem rei, vamos derrubar a Bastilha, né, que representava a monarquia. Então o povo se junta, derruba a monarquia. A diferença é que o americano faz a sua revolução e não cria rei por uma questão de temor do Senhor. O francês faz a rebelião para provocar o próprio bem pessoal deles. E aí eles conseguem, assim, estabelecer um governo do povo, mas para o bem do próprio povo. Deus é indiferente para a Revolução Francesa. Aliás, há muitos ateus promovendo a Revolução Francesa. O Brasil pega parte dos benefícios dos Estados Unidos, tanto que o nosso nome, na época de Getúlio Vargas, era Estados Unidos do Brasil. Depois é que nós nos tornamos uma federação. E muita coisa nós inspiramos na França. A França se viu de modelo, com seu secularismo e seu ateísmo. A frase que tem na nossa bandeira é de um francês. Augusto Comte, num dos seus livros, fala a respeito do amor, ordem e progresso. O brasileiro achou que ele pôs muita coisa, a bandeira ia ficar com um escrito muito grande e tirou amor. Amor não importa, não faz diferença, né? Ordem e progresso. Essa frase é de um francês chamado Augusto Comte, positivista. O nosso hino é um hino positivista, que vê triunfo, que aconteça o que aconteceu, o Brasil será um gigante. E o mundo, e o resplendor do Brasil, o Brasil já espelhava a sua grandeza para o mundo na época. Condições para sermos uma das grandes nações do mundo, eu não tenho dúvida que temos. Riqueza para isso também. Mas nos falta um bom rei. Porque o povo não é bom. A ideia de que a democracia traria justiça aos oprimidos na terra foi estranha. Como eu disse, sabe, o Stalin tinha uma frase que era o seguinte: comida é arma. E ele cortava e tirava a comida dos ucranianos e os ucranianos morriam de fome. Você vai se assustar com isso. Foi por causa disso que muitos brasileiros ilustres, considerados intelectuais, deixaram o Partido Comunista do Brasil. Quando alguém que fugiu contou o que os russos faziam com os próprios russos e com os ucranianos. A Ucrânia foi praticamente dizimada, meu querido. Uma mãe de família tinha que escolher um dos seus filhos para sacrificar, para que os filhos comessem a carne dele e não morressem. Isso é o homem no poder, é o homem governando. Então a Ucrânia foi massacrada por Stalin. Só de judeus morreram mais de 20 milhões debaixo da mão desse homem. Então o homem é mau, ele é perverso. E aí nós pensamos, mas se o povo governar, é porque lá era um governo totalitário, de um partido só, não tinha eleição. Nós quase caímos nisso, você lembra disso? Há pouco tempo nós tínhamos um governo que queria fazer a América do Sul virar um país e que você não teria mais o direito. Tudo é deles. O único pretexto é, nós vamos cuidar dos pobres. Não foi isso? Nós quase caímos nessa armadilha. Então, não é uma ameaça tão distante, mas é preciso que olhemos. Bom, então está certo. Não temos mais aquele partido no governo. Essa ameaça foi afastada, mas o povo continua sendo um povo mau. Os americanos são um dos maiores exemplos do direito civil e do respeito às pessoas. E eu me lembro dos nossos pastores, um presbiteriano chamado Francis Schaeffer, foi convidado para pregar para o Congresso americano. E ele começa a sua pregação assim: nós condenamos os nazistas porque mataram 6 milhões de judeus na Alemanha.
Nós somos os heróis do mundo. E aí Schaeffer continua. O reverendo Francis Schaeffer, ele disse, porém, morrem nos Estados Unidos, devido ao aborto, 6 milhões de bebês. E aí Schaeffer faz a pergunta, em que nós somos melhores do que os nazistas? Os que os nazistas mataram na guerra, os americanos matam por ano com os abortos. Isso era estimativa da década de 80. Schaeffer morreu em 84, se não me engano. Então, é importante que você observe que o homem no poder não significa tudo. Não há movimento no Brasil, por exemplo, para a liberação das drogas. O movimento para a aprovação da pedofilia. O movimento, inclusive, com o apoio do nosso Supremo Tribunal, para tratar um homossexual como se fosse vítima da mesma coisa que o racismo. Sendo duas coisas diferentes. Então nós temos um país que tem pessoas que estão usando o país e as leis e o poder que lhe foi dado, não para promover a igualdade, não para promover o fim da fome do nosso país. O homem no poder, ele é perverso, e é disso que Salomão está falando, quando ele faz essa oração e ele diz, concede ao rei os teus juízos. Um rei só é bom quando é Deus governando através dele. Veja se não é isso que Salomão pede. Salomão também está ansioso por um rei bom. Ele também precisava de um rei sobre ele. E é disso que ele fala. Então, a primeira estrofe do seu cântico de Salomão sobre o rei, ele está falando de um rei perfeito. E aí ele diz, concede ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. E ele diz, se fizer isso esse rei, os montes trarão a paz ao povo, e também as colinas atrarão com justiça. Julgue os aflitos do povo e salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. O sonho dele é um governo tão justo. E sabe, querido, é esse tratamento que tem que dar para o opressor mesmo. Aí alguém levanta e diz, não, ele é cidadão também, não vamos esmagá-lo. Mas o opressor tem que saber que se oprimir, ser dono de uma grande empresa, que vai de uma grande empreiteira, e vai desviar milhões que deviam estar sendo colocados em hospitais, na educação, nas pesquisas, na medicina, na segurança pública. Está explicado porque o Brasil está um caos em tudo isso. Não é porque os impostos aqui são baixos, eles são muito altos. Mas esse dinheiro ia numa troca entre empreiteiras e partidos que causaram a grande ruína que temos hoje, porque é o homem no poder. E o homem no poder, ele é assim, ele é enganado, ele é ludibriado. Há vários problemas em você ter homem governando. Então aqui é visto um rei perfeito, que julga com os juízos de Deus, que julga a terra. Do verso 5 ao verso 9, ele vai descrever o futuro de um povo que é governado por esse rei e o futuro desse próprio rei. Veja o verso 5. Ele permanecerá enquanto existir o sol. Os reis, eles passam. Em Israel você vê isso na história. Fez o que era bom perante o Senhor. E temeu e fez como seu pai Davi. Aí o rei seguinte diz, e fez o que era mal perante o Senhor. Levantou altares a Baal. Quanta coisa ruim você vê na história dos reis, porque até os bons reis de Israel eram imperfeitos. Então nós temos aqui, dizendo um rei que primeiro não vai passar o seu reinado. Observem, ele permanecerá enquanto existir o sol. Um reinado que vai durar para sempre. Enquanto durar a lua, através das gerações, é um reino que não vai passar, porque um dos problemas do bom governante é que acaba o período dele. Um dos problemas com os bons homens é que eles morrem. E se você não tiver um bom homem para substituí-lo no seu cargo, o que vai acontecer é que isso vai ser novamente corrompido. E daí então ele diz, é uma coisa que ele quer, um reino que permaneça. Verso 6. Seja ele como chuva que desce. Então é uma vida que abençoa. Chuva que desce sobre a campina ceifada.
Então a campina foi cefada, houve colheita, mas uma chuva que cai vai fazer brotar de novo. Como aguaceiros que regam a terra, seja a vida dele, uma vida de abundância de benefícios para a vida do povo. Esse é o governo do rei perfeito. Verso 7, floresça, olha os imperativos, seja ele, floresça, domine e curvem-se. São todos imperativos. Verso 7 diz, floresça em seus dias o justo. Então o homem que é justo, que é reto, esse seja exaltado enquanto esse homem governa. E haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Então uma paz que vai durar enquanto houver lua. Domine ele de mar a mar. Ou seja, aqui uma extensão do governo sobre toda a terra. E desde o rio até os confins da terra. Verso 9. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. São as coisas que ele está antevendo. Quando esse homem governar, é isso que vai acontecer. Os inimigos lambem o pó, o opressor é esmagado, os desvalidos são cuidados, porque ele é um rei de grande amor e de bondade. Então, com esses benefícios, no verso 10 em diante vai falar da extensão desse reino. Ele vai qual que é o tamanho do governo desse rei perfeito que virá. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Pra você ter ideia, imagine que você está no Oriente Médio, eu vou fazer um mapa ao contrário aqui, para você ter ideia. Está aqui no Oriente Médio, tem o Mar Mediterrâneo, e do outro lado fica a Península Ibérica, que é Tarsis, onde está Espanha e Portugal. É disso que ele está falando. Todo o Mar Mediterrâneo é a abrangência do seu reino. E ele fala ainda das ilhas. Talvez esteja aqui mencionando a Sicília, a Córcega e certamente Chipre, né? São as ilhas, e a ilha de Creta, são ilhas do Mediterrâneo. Então que o governo dele se estenda sobre tudo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Aqui dando uma ideia da extensão. Sabá, calcula-se que é Etiópia, lá na África. O mundo conhecido terminava por ali na cabeça deles. Eles não conheciam muito além. E talvez aqui seja uma extensão histórica, porque Sebá não é ninguém menos do que o pai dos cuxitas. Ele é um dos cuxitas e foi rei na África, o rei da rainha de Sabá. Então um nome é gerado pelo outro. Então todos os reis da terra venham oferecer presentes a ele, e todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Do verso 12 ao verso 14, nós temos a questão da bondade desse rei sendo expressa. Por que esse rei é tão grande assim? Porque ele é bom. Veja só, por que Deus vai dar os reinos da terra para ele? Porque ele acode ao necessitado que clama, verso 12, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Você já viu algum rei, algum governante assim? Bom, discursos assim eu já ouvi muitos, mas ainda não houve um rei assim. Do verso 15 até o final, ele vai falar a respeito da glória desse rei, porque uma coisa que um reino tem que ter é glória. De quem será essa glória? Veja só o verso 15. Viverá e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele orações, e o bendirão todos os dias. Quer dizer, as pessoas vão falar bem dele e vão louvar e elogiá-lo. A ideia de bendizer aqui é elogio. Verso 16. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome. Prospere enquanto resplandecer o sol, e nele sejam abençoados, ou seja, nesse nome, sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Ele é aclamado pelas nações porque faz um governo excelente. Ninguém nunca experimentou tanta paz, tanta prosperidade de um reino que nunca passa, de um rei que nunca morre. Que coisa extraordinária. E
esse reino previsto por Salomão, que é o sonho dele, que é o ideal, ele ainda continua do verso 18 dizendo que essa glória não fica somente para o rei. Olha o que ele diz, verso 18 ao 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória se encha, e de sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Certamente Salomão adaptou de algum escrito de Davi e colocou no seu livro. Mas o que mais nos importa aqui é que o rei é exaltado e Deus também é exaltado nesse reino. Porque geralmente os reis concorrem com Deus. Não é novidade para nós que Faraó dizia que ele era Deus. Alguns imperadores romanos diziam que não eram meros reis, que eles eram Deus. Nabucodonosor perseguiu Daniel e seus amigos porque ele julgava que era rei e tinha que se curvar ao nome de Nabucodonosor. E isso nunca aconteceu. Os homens de Deus nunca fizeram isso. Esse rei é diferente. Há uma história até que se conta, que eu não sei quanto que é verdade, que havia um imperador romano que dizia para todo mundo que ele era Deus. Então, um súdito se aproximou dele e disse o seguinte: o senhor é Deus? Sou. Então faz chover lá sobre o porto, porque está pegando fogo no cais e vai destruir todos os nossos navios. E o incêndio vai pegar, vai chegar até a cidade, vai matar todo mundo. Então, se o senhor é imperador, manda vir chuva. Se o senhor é Deus. É evidente que nenhum homem é Deus, mas eles querem esse cargo. Você quer esse cargo. Nós temos que lutar contra essa nossa natureza. Não somos Deus, não podemos governar nem a nossa própria vida. Então que venha esse reino maravilhoso sonhado por Salomão e por Davi. E eu quero concluir, queridos, contando algo que os irmãos já conhecem, mas que às vezes a gente esquece. Houve um rei entre nós, que ele não entrou em Jerusalém com uma cavalaria e uma grande equipe, ele entrou montado no jumentinho, não foi isso? E quem acompanhava esse rei era um povo dizendo o Salmo 118, Hosana, né? Que é o hebraico falado com sotaque grego, que é Oshianá, que significa salva, te peço. Então o povo pedindo salvação para esse rei, e esse rei entrou em Jerusalém, a cidade que queria matá-lo. E é tão curiosa essa narrativa, queridos, ela é sublime. Você lê na Bíblia, às vezes não observa certos detalhes, não é assim? Eu observando os detalhes, eu vi que coisa curiosa. Porque eles vinham cantando, mulheres, homens, crianças, todos cantando para Jesus. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos, né? Então eles vêm cantando isso enquanto Jesus desce. E vão colocando os seus mantos e deitando palmas. Os homens da Galileia. Porém, quando eles entram em Jerusalém, os adultos se calam. Os adultos ficam com medo, porque sabem que nem os romanos, nem os judeus iam ver com bons olhos se colocar Jesus na condição de rei. E aí um fariseu observa que as crianças continuam cantando. As crianças são extraordinárias. Elas não veem diferença de cantar fora dos muros e dentro do muro. O Jesus ainda era o mesmo. Então as criancinhas estão lá cantando. Não fizeram o combinado. Eles acharam tão bonito que continuaram cantando. Os pais pararam, mas os menininhos estão cantando. Aí um líder hebreu aproxima de Jesus e diz o seguinte: você não vê o que esses meninos estão cantando? Eles estão dizendo que você é o Messias, o Salvador. Manda eles calarem a boca. E Jesus disse: você nunca leu no Salmo? Da boca dos pequenos tiraste o perfeito louvor. Eu tenho uma ótima notícia para você essa noite. O Rei perfeito já veio e reina. Ele não está esperando para governar, ele está governando e está pondo ordem na terra. Paulo escreve aos Efésios que Deus deu a ele todas as coisas. Lá no capítulo 1 diz: e para que ele submeta todas as coisas, Deus o deu à igreja. Nós ganhamos de presente o rei,
O rei perfeito que Salomão sonhou. Sabem que uma vez ele estava pregando e estava num lugar distante e os discípulos se preocuparam. Um dos discípulos procura Jesus e fala: Senhor, despede a multidão, porque eles vão precisar comer. E aí, no caminho, eles vão desmaiar de fome. Despede eles agora, que vai ficar escuro, eles não vão ter onde comer. Ele falou: vocês têm alguma coisa? Só temos 2 peixinhos e 5 pães. E Jesus diz: traga para mim. E aí Jesus começa a partir os pães e os peixes. E sobram 12 cestos. Esse é o rei perfeito. O rei que manda no vento e manda no mar. Não tem tempestade que possa resistir. Esse é Deus de verdade. Ele não rivaliza com o Pai. Ele submete ao Pai até a morte de cruz. Ele é o Filho amado, é o Filho exemplo, o Filho sonhado por Deus. Então você tem o Rei perfeito, já veio. E só porque os seus olhos não veem, não quer dizer que ele não está no governo e no controle. A Bíblia diz que ele está. As nossas próprias tribulações servem aos propósitos dele. Você nunca leu Romanos 8, 28? Quem é que lembra o que está lá? Lembra? Todas as coisas cooperam para o bem dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que está acontecendo, vai PT para o governo, vai PSDB, depois vem Bolsonaro, tudo o que acontecer, as boas coisas e ruins, cooperam, trabalham juntas para o bem dos que amam a Deus. Muçulmanos cortam cabeça de cristão, mas isso coopera para o bem dos que amam a Deus. A nossa vitória e o nosso bem não pode ser tirado de nós. Esse Jesus é alguém que nunca morre. A lua pode passar, o sol pode passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Que rei extraordinário Deus nos deu. Porque ele dizia para as pessoas: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E para mostrar que isso era verdade, ele vai visitar o seu amigo Lázaro, que tinha 4 dias que tinha morrido. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Um rei que vence a morte, você não vai encontrar entre os homens. Então eu descobri que precisamos sim de um rei. Como precisamos de pastor. Mas só tem um que cabe nesse lugar. Só tem um perfeito. Jesus. Então não volte o seu rosto para ele, nem vire as costas, e nem despreze os seus mandamentos. Busque com a maior intensidade do seu coração o que Jesus revela, porque ele salva. O rei perfeito sonhado por Salomão, que ele não vai simplesmente tomar os seus bens para distribuir entre os pobres, como muitos prometeram fazer e assumir o poder e nunca fizeram. Graças a Deus. Na realidade, queridos, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma terra com ruas de ouro para nós morarmos. Riqueza maior você nunca imaginou. As portas da Nova Jerusalém, queridos, é feita de pérola. E não são várias pérolas coladas, é uma peça de pérola, né? Que eu brinco com os meus irmãos aqui. Eu imagino o tamanho dessa concha para caber uma pérola dessa. Mas é uma peça de pérola só fazendo a porta. E é uma porta decorativa, porque ela não se fecha. Ela fica aberta o tempo todo. Por quê? Não tem noite, não tem mais bandido, não tem o opressor, foi esmagado. O rei perfeito é Jesus, querido. E ele está perto de voltar. Conserta a sua vida. Conserta o que você está fazendo de errado. Arrependa-se do seu pecado. E abra o seu coração e diga: Jesus, me ensina. Jesus, molda a minha vida. Molda o meu coração. Porque do contrário, querido, você vai ser esmagado junto com os opressores. Ou você se converte, ou você é inimigo. Romanos 5 diz exatamente isso. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Se nós, quando éramos inimigos, Ele deu a sua vida por nós. Você conhece um rei assim? Que morreu pelo seu povo? Ele não foi tomar num país vizinho com seus exércitos um povo para ter dinheiro. Ele nunca fez isso. Ele pagou com a própria vida e nos conquistou com a vida.
e terminando ele disse: destruam o templo. Que nós estudamos sobre o templo hoje, né, Roberto? Jesus falou assim: destrua o templo, eu reconstruirei ele em 3 dias. Destruíram o templo de Jerusalém, que era Jesus. Jesus era a habitação de Deus. E ali ele não estava falando só do corpo dele. Ele falou de você e de mim, porque nós somos o templo de Deus hoje. Tentaram, claro que o inimigo tentou, exterminador do futuro, tentou matar Jesus, aí a igreja não nascia. Jesus ressuscita ao 3º dia e a igreja segue indestrutível. O inimigo não conseguiu o seu propósito. Jesus morreu, mas ressuscitou. O Pai o ressuscitou. E nós temos hoje governando sobre nós. Ele nunca mais morreu. Ele subiu aos céus. Ficou invisível aos nossos olhos, mas prometeu. Isso foi lembrado aqui na manhã de hoje. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali estarei eu. Então Jesus está aqui. Não resista a Ele. Na verdade, Ele não está meramente esquecendo de julgar. Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Portanto, arrependa-se, porque o fim está próximo. Essa é uma palavra da Bíblia. Vamos orar ao Senhor?